Pessoal, o assunto agora então é taxa Selic e taxa CDI, tá? A gente não precisa saber todos os indicadores econômicos, mas esses aqui são indicadores de juros e de inflação, são os básicos que a gente tem que saber, é o mínimo que a gente tem que saber para ter uma noção aí de finanças, tá? Então vamos comigo aqui. O que acontece? Taxa Selic a gente chama de taxa básica de juros da economia. É aquela taxa que vai regular toda a oferta de moeda da economia, toda a oferta de crédito da economia. Vamos entender como que ela faz isso. Então, de um lado, a gente tem o governo aqui, né? A gente tem o governo que precisa de dinheiro, tá? Ele precisa de dinheiro para financiar as suas atividades governamentais, os seus gastos, os seus custos, os seus subsídios, seus programas sociais, tudo mais. O nosso governo hoje, ele é deficitário, ou seja, ele gasta mais do que ele arrecada de impostos. Então, um instrumento de captação importante que ele tem é, como é que ele faz para conseguir dinheiro aqui? Ele pega emprestado do mercado, tá bom? Então, o que ele faz? Ele emite títulos públicos, que nada mais é do que um papel de dívida, um empréstimo que ele está fazendo, para os investidores, pessoas que têm dinheiro sobrando, que não o governo, tá? Vou colocar aqui investidores. Tanto pessoa física, né, quando que é o famoso tesouro direto, é para pessoas físicas, como eu, como você. Qualquer um pode ir lá entrar no site do Tesouro Direto e comprar um título público, ajudando assim o governo a se financiar, né? E em troca, então eu entrego o meu dinheiro, o investidor entrega o dinheiro para o governo, em troca o governo entrega títulos públicos com promessa de pagamento de quê? De juros, óbvio. Então, o investidor vai receber juros, tá? Neste processo todo, quem que define quanto que vai ser esses juros? Esse procedimento é definido pelo Banco Central, tá? Então, por isso que é importante a gente ter um Banco Central independente, que a gente fala, né? Porque ele que vai definir qual que taxa que é essa, qual é a meta dessa taxa aqui, quanto que deveria ser essa taxa dessa transação. E o Banco Central, ao definir isso, ele tem que levar em consideração algumas situações, tá? Por exemplo, ele tem que ser ele é meio que um equilibrista, porque ele tem que fazer uma taxa que não seja muito alta para não esgoelar o governo federal, tá? Que ele consiga fazer, não se ultra endivide, consiga fazer os pagamentos, tá? Então tem que considerar esse lado aqui. Mas ele também tem que considerar, porque você deve estar se perguntando o seguinte: pô, mas o Banco Central, ele não faz parte do governo? Faz parte do governo. Pô, então quanto menor os juros, melhor para o governo, certo? Então por que ele não determina uma taxa de juros muito baixa? Porque tem o outro lado da equação, que são os investidores. Então ele tem que estabelecer uns juros que, por exemplo, no mínimo, pague a inflação, que é aquilo que a gente viu, né, na aula passada, mais o risco, mais tem a questão do investidor estrangeiro que investe no país, então tem a questão do câmbio, que não vou entrar em detalhes, mas tem uma série de considerações que ele tem que fazer, mas o principal deles é a inflação, tá? A gente trabalha com um regime de metas de inflação. Então, a função principal essencial do Banco Central é preservar o poder de compra, o valor da moeda. Então, é preservar o poder de compra do consumidor, da economia como um todo.
de modo a controlar, ele tem que segurar essa inflação, tá? Então, por isso que ele não pode, ele vai usar a taxa de juros, por exemplo, como um instrumento para manter a inflação lá quietinha, tá bom? Então, por isso ele não pode deixar nem muito baixa, nem muito alta. Ele, como eu falei, o trabalho dele é fazer um equilíbrio de equilibrista, tá? Então, essa aqui é a dinâmica. Então, esses juros que o Banco Central vai determinar é a taxa Selic. Ele vai lá e diz, não, a taxa Selic vai ser tanto. A gente chama de taxa Selic meta, tá? Na verdade, ele diz quanto que deve ser. E aí o mercado começa a trabalhar em torno dessa nova taxa de juros. Bacana? Que hoje, quando eu gravo este vídeo aqui, é de... vou botar aqui, ó. 3,75% ao ano. Só arrumar aqui para ficar melhor. 3,75% ao ano. Ok? Beleza, então essa aqui é a taxa que o governo remunera os seus títulos, os investidores, no curto prazo. Tá? No curto prazo. É aquele título que o investidor pode resgatar semana que vem, enfim. Tá? Não vou entrar em detalhes agora, a gente vai ter uma aula só de tesouro direto. Tá bom? Mas a taxa Selic é essa aqui. O que acontece? Essa taxa aqui, ela vai gerar um efeito cascata em toda a economia. Toda a economia vai ser afetada por essa taxa aqui. Por quê? Da Selic vai nascer a taxa CDI. O CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiro, é uma taxa que os bancos praticam entre eles. Então, a gente pode dizer que a taxa CDI é o custo de captação, é o custo que os bancos captam dinheiro para emprestar para as pessoas e para as empresas. Certo? Então, lógico que quanto menor for a Selic, menor vai ser o CDI. Geralmente o CDI dá em torno de a Selic menos 2%. Desculpa, vamos fazer melhor aqui, vamos explicar melhor. Ela representa 98% da Selic. Tá? Então, arredondando assim, bem grosso modo, 375, põe aí 365 vai ser o CDI. Tá? É sempre um pouco abaixo do que é a Selic. Tá? E qual foi o efeito cascata aqui, então? Vamos só apagar para começar de novo. Essa aqui é a dinâmica da Selic. Tá? Gerou o CDI, que é a taxa que os bancos praticam entre eles. Tá? Vai ser o custo de captação dos bancos. Vamos continuar a explicação aqui. Espera aí. Então, nós vamos ter ali a Selic, que vai influenciar no CDI. Tá? Então, beleza. Baixou a Selic, por exemplo, vai baixar o CDI. E aí tem duas implicações importantes nesse sistema aqui. Se baixou o CDI, então baixou o que? O custo barra remuneração, vou abreviar, dos bancos. Como assim? Ora, lá no banco eu vou ter o cara, de novo, o cara que é poupador, e o cara que é a pessoa que é tomadora. Tomador. O poupador é o que tem dinheiro para emprestar e o tomador que quer dinheiro emprestado. Quando baixa a Selic, baixa o CDI, o custo para o banco reduz. Ele paga menos para esse cara aqui. Então, o poupador recebe menos juros. Recebe menos juros. Tá?
Quando a Selic cai, CDI cai, o poupador recebe menos juros. E o tomador, em teoria, paga menos juros. Esse é o efeito cascata. O que acontece? O poupador vai chegar a um ponto que a Selic e o CDI vão ser tão baixos, que é o que a gente está vivendo hoje, que não vale a pena, não vale tanto mais a pena emprestar para o banco. Ele vai ter que buscar outras formas de investimento. Então, esse é um efeito também quando baixa os juros. Tá? Ele estimula a economia, porque o poupador, o cara que tem dinheiro para investir, vai procurar outras formas, vai procurar investir em imóveis, vai procurar investir em empresas, vai montar um negócio, vai gerar emprego, vai fomentar a economia. Por isso que é importante manter os juros no nível razoável. Tá? Mas também eu não posso baixar tanto de modo que fique menos que a inflação, que eu afasto esse cara aqui. Senão o governo não consegue pegar dinheiro para ele. Tá? E o tomador, por outro lado, bom, se o CDI é o custo dos bancos e o custo dos bancos reduziu, a tendência é que o tomador, aquele que pega dinheiro emprestado, também pague menos juros, certo? Então, toda a dinâmica do mercado financeiro vai ser balizada, né, a questão de juros, na Selic e no CDI. Bacana? Então, esse indicador aqui você tem que conhecer. Porque quando a gente fala assim, ó, o meu investimento rendeu 10%, por exemplo, em um ano. Tá? Fiz um investimento lá, rendeu 10% em um ano. Isso é pouco, muito, é bom, o que é isso aqui? O que quer dizer isso aqui? Aí eu vou dizer o seguinte, depende. Qual é o indicador que todo mercado olha? Né? Quando a gente vai comparar uma carteira de investimentos, ou investimentos em geral, combinados, a gente compara com o CDI. Por quê? Se esse investidor aqui, que conseguiu 10% ao ano, tivesse apenas emprestado para o banco, não fez esforço nenhum, só pegou o dinheiro dele e aplicou lá no banco, tá? Sem esforço, não correu risco, não montou um negócio, não investiu em ações, não investiu em imóvel, não, ele pegou só o dinheiro dele e botou no banco. Quanto que ele teria ganho? Ele teria ganho, sei lá, teria ganho 9,8% ao ano. Então eu posso dizer para ele o seguinte, então esse teu 10% que tu ganhou de teu investimento não foi bom. Porque se tu tivesse ficado parado lá no banco, teria ganho 9,8. Então tu ganhou só 0,2 a mais. Isso aqui não me diz nada. Tá? Foi um investimento que ele fez que não foi muito rentável não. Tá? Porque assim, a gente sempre compara com o CDI. Tá? Bom, se o CDI foi... o CDI foi 3, vou botar aqui, 4. 5, vamos colocar. O CDI foi 5% naquele ano. Então foi um bom investimento. Porque rendeu o dobro do CDI. É assim que a gente fala no jargão. Tá? Então, voltando. Taxa Selic é o dinheiro os juros que o governo paga, né, nos títulos à vista para os investidores, que vai gerar um efeito no CDI. Se ele baixa, o CDI baixa. E o CDI baixando vai reduzir o custo dos bancos e a remuneração do poupador. Recebe menos juros, o tomador paga menos juros. Bacana? E claro que se a Selic aumentar, aí é o sentido oposto. Então, assim, taxa Selic e CDI, muito básico, a gente tem que conhecer para ter o mínimo de noção ali de como está a nossa economia, quanto que eu vou receber, qual é o mínimo que eu devo receber pelo meu investimento. É a taxa CDI. Ok? Valeu!